Então, gente, eu vou começar a introduzir esse assunto, né? Nos quatro grandes... Quatro não, são cinco, mas, enfim, quatro grandes casos clínicos do Freud. O último, eu deixei por último, porque eu acho que eu vou precisar do semestre inteiro para trabalhar as questões referentes às psicoses. Eu acho que esse assunto interessa muito em função, inclusive, da nossa contemporaneidade. Eu acho que muita coisa mudou no campo da psicanálise referente às abordagens possíveis no campo das psicoses e, mais ainda, no campo da psiquiatria. Então, não seria possível, inclusive, que esse é um assunto que eu estou começando a reestudar de forma mais aprofundada. É curioso que eu já li o seminário 3 do Seminário sobre as Psicoses, o texto do Lacan, para um tratamento possível sobre as psicoses nos escritos, e é muito surpreendente como, a cada momento que a gente retoma um texto, seja do Freud também, seja do Lacan, dependendo do momento em que a gente está, do nosso amadurecimento clínico, a gente faz uma leitura talvez um pouco mais aprofundada do assunto, né? E eu estou redescobrindo muitas coisas que eu havia esquecido e aprendendo de outra maneira, fazendo essa pesquisa, que está, na verdade, eu poderia dizer, de certo modo, nos seus primórdios. Para nós podermos trabalhar o caso Schreber, que é o grande caso clínico que eu escolhi trabalhar para a gente começar a abordar a problemática das psicoses, eu fui fazer uma leitura, e eu vou passar essas indicações para vocês, de alguns textos importantes, um que não está publicado, do Philippe Julian, que é muito interessante, não está publicado ainda, mas será, e o outro é um livrinho que muita gente das 3 escolas de psicanálise, quem não não pertence a nenhuma das 3 escolas, não é membro, ou ainda não frequentou, eu espero que venha frequentar presencialmente a Escola Lacaniana do Rio, ou mesmo a de Vitória e de Brasília, é esse livrinho aqui do Philippe Julian, intitulado As Psicoses. É um livrinho pequenininho, mas bastante denso. E ele vai trabalhar nesse livro, ele coloca aqui como subtítulo um estudo sobre a paranoia comum. E ele vai falar paranoia comum, clínica e psicose. Ou seja, ele já começa bem no seu livro abordando o que Lacan vai falar no seminário 3, que foi o seminário dedicado às psicoses, onde o Lacan faz, isso é um seminário de 1955, onde ele faz uma separação entre paranoia e psicose propriamente dita. Então, isso é surpreendente, né? Bom, e para nós podermos adentrar no caso Schreber, eu preparei uma pequena introdução que eu acho que vai interessar a vocês, e eu sei que tem leigos aqui, porque eu fiz um anúncio no YouTube, e algumas pessoas leigas, né, sempre me mandam mensagens e tal, provavelmente estão aqui. E então eu preciso dizer para vocês que, para início de conversa, e eu peguei como epígrafe uma citação de um filósofo francês do século XVII, importantíssimo, né?
não só para a cultura francesa, importantíssimo para o campo da filosofia e também para a psicanálise, que é o Blaise Pascal, teólogo, matemático, inventor e escritor. Nasceu em 1623 e morre em 1662, aos 39 anos. E por que eu escolhi Blaise Pascal? Porque ele tinha delírios místicos. Ele, muito jovem, à idade de 19 anos, ele começa a ter vários delírios místicos. E, portanto, ele vai interessar também a Lacan e a todos aqueles que se ocupam de trabalhar as questões referentes às psicoses. E a citação que eu recortei, que é muito interessante, vocês sabem que até o século XIX não se usava, de fato, a palavra psicose. As pessoas se referiam à loucura ou às loucuras. E é exatamente sobre isso que ele fala aqui, me parece uma sacação luminosa. E ele diz o seguinte: os homens são tão necessariamente loucos que seria um outro tipo de loucura não ser louco. Então, é bacana porque ele vai dizer que, de certo modo, a loucura, né? Não vamos falar especificamente da palavra psicose, porque quando a gente fala do termo psicose, ele é muito específico. Mas, na época do Blaise Pascal e até o início do século XIX, portanto, depois, inclusive, do Iluminismo, né? O que nós vamos encontrar é essa palavra loucura denominando todo aquele que estava fora da norma, todo aquele que tinha um comportamento, um funcionamento fora da norma. Então, essa é a razão pela qual a psicanálise existe. E o próprio Philippe Julian vai nos dizer que Lacan evoluiu escutando não só os psicóticos propriamente ditos, mas todo e qualquer tipo de loucura. Se a gente pensar que o que a gente fantasia é, de certo modo, um funcionamento louco, as coisas que a gente pensa, as coisas que a gente deduz, o sentido que a gente dá às coisas no mundo e à nossa própria vida, né? Lacan ele vai fazer uma abordagem das psicoses em 3 momentos distintos da sua teorização. Em 1932, quando ele trabalha Marguerite Anzieux, ou seja, Aimé, que foi o assunto da sua tese de doutorado, Lacan está falando da psicose a partir da paranoia. Porque Freud, na sua tradição dentro do campo da medicina, toda vez que isso é outra coisa bem interessante, no século XIX, quando se falava de loucura, falava-se de paranoia. A esquizofrenia ela não estava diferenciada do campo das paranoias, né? Então, Lacan, em 1932, nesse momento, quando ele escuta, né, essa paciente, e é uma paciente interessante porque ele começa a ter contato com ela na casa dos seus pais, porque quando ela vai trabalhar na casa dos seus pais, quando ela, depois de ter tido o seu acometimento, o seu delírio,
ele a recebe no hospital psiquiátrico, ele a escuta durante um tempo, e essa mulher ela vai trabalhar na casa dos pais de Lacan. E lá ela estava muito bem organizada, né? Ou seja, quando ela passa ao ato, a partir do momento que ela passa ao ato, ela se reorganiza psiquicamente e, depois disso, ela não surta mais. E é interessante porque vocês vão ver, né, no desenvolvimento do que eu trouxe aqui, ele vai dizer que, na verdade, o característico, pelo menos nesse momento da sua abordagem clínica, o característico da paranoia era o sujeito atacar no outro a ele mesmo, né? Então, leiam, por favor, a tese de doutoramento do Lacan, que é o caso Aimé. Essa mulher, depois eu posso até, numa outra ocasião, trazer aqui, da próxima vez, trazer aqui a apresentação desse caso, que o Philippe Julian trabalha muito bem, inclusive. Ela vai agredir uma outra mulher, né? Tentando matar nessa outra mulher, não a outra mulher propriamente, mas ela mesma, né? Só que ela agride numa outra pessoa, a si própria. E, de fato, ela não mata essa mulher, mas é como se ela tivesse matado. O ato, né, é um ato de assassinato a Marguerite nessa mulher, nessa outra mulher, que era uma atriz. Vocês vão ficar curiosos, depois eu trago aqui. Bom, em 1955, é um outro momento da teorização de Lacan, é exatamente quando ele se ocupa, nesse seminário 3, do caso Schreber, e a gente vai falar bastante aqui, né? E em 1975, já é um outro momento da teorização de Lacan. Assim, é importante dizer que, em 1955, quando ele profere esse seminário, o seminário sobre as psicoses, ele vai trabalhar também, na sequência, ele vai trabalhar no RSI, né? Ele vai extrair do seminário RSI os elementos fundamentais que vão sustentar a possibilidade dele falar sobre as psicoses. E vocês também vão ver por quê. E em 1975 é o ano do seminário do Joyce. Então, é um outro momento da sua teorização sobre as psicoses. Então, nós temos 3 momentos do Lacan. 1932, caso Aimé, ele privilegia o imaginário. É a predominância do imaginário. 1955 é a predominância do simbólico. Ele vai falar do caso Schreber, né? 1975 é o Lacan real. São os 3 tempos de Lacan. É o Lacan real, onde ele vai abordar a problemática das psicoses, não só a partir do nó borromiano, mas todas as questões que vão girar em torno do real, simbólico, imaginário e o sintoma. Porque o nome desse seminário de 75 é exatamente sintoma. Vocês vão ver o que isso quer dizer nessa teorização. Só estou adiantando aqui. Bom, então, a psicanálise ela não pode deixar de lado as questões referentes às psicoses. As psicoses interrogam a psicanálise, interrogam os analistas e nos permitem, né, justamente, avançar na clínica por conta dos elementos que elas nos colocam a respeito disso que eu estava falando, que, de certo modo, todo mundo tem um tanto de loucura, né? Então, ninguém é completamente são. Não existe alguém que não tenha algum
grau de loucura. E toda vez que a gente fala de loucura, ou se a gente quiser fazer uma diferenciação dessa coisa mais geral da loucura a propósito das psicoses, as psicoses elas nos interrogam a respeito do que seria o conceito de, se a gente puder dizer assim, um conceito sobre a normalidade. O que é normalidade, né? Então, nós vamos começar a falar das psicoses a partir da abordagem de Lacan no seminário 3, que é exatamente sobre o caso Schreber. E esse seminário do Lacan, ele já é, por si mesmo, uma leitura do que Freud escreveu sobre esse caso. O Schreber jamais foi paciente do Freud, porém, ele deixa uma obra escrita extremamente importante para a psiquiatria da época de Freud e para nós, né? Vários elementos sobre as questões referentes às psicoses estão no próprio livro do Schreber, que eu vou mostrar aqui para vocês, que é esse livro Memórias de um Doente dos Nervos, Daniel Paul Schreber. Se vocês tiverem a oportunidade de comprar, esse é um verdadeiro tratado sobre a questão do delírio, né? É todo e a importância desse sujeito, e eu diria, de todo e qualquer psicótico, poder, e o Felipe está aqui também, pode me corrigir se eu disser alguma atrocidade, Nazar também, enfim. O delírio ele é, na verdade, o que possibilita ao sujeito se organizar ou se reorganizar psiquicamente quando algum acontecimento desorganiza, né, completamente o seu pensamento. Então, Freud vai se interessar basicamente pela questão da paranoia, tanto que, ao final da sua análise do texto de Schreber, ele vai traçar uma linha divisória, isso eu estou falando do Freud, entre paranoia e o que era chamado, na época, parafrenia. Eu estou falando o início do século XX, 1911, que é quando ele publica, né, esse livro, Freud publica esse livro sobre esse outro livro, a sua leitura sobre esse outro livro, que é um estudo sobre a questão do delírio, né? Então, vai fazer a diferença entre o que era parafrenia, ou seja, as esquizofrenias. Então, Freud divide o campo das psicoses em dois. E, de certo modo, Lacan vai acompanhá-lo no início das suas pesquisas. Lacan, então, quando ele trabalha o caso Aimé, ele ainda é um leitor muito próximo, porque ele estava aqui no caso Aimé, ele ainda era mais psiquiatra do que, de fato, a gente não pode dizer que ele era psicanalista, ele estava estudando, ele já tinha começado a sua análise com Claire Rambaud, mas ele, que era seu mestre, mas ele é mais psiquiatra do que qualquer outra coisa, né? Então, ele ainda acompanha o texto freudiano sobre as psicoses, sobre esta psicose, de forma muito próxima, né? O termo psicose refere-se a quê? Pergunta colocada por Lacan logo no início do seminário 3. Bom, antigamente, as psicoses eram chamadas loucuras. Freud divide o campo das loucuras em paranoias e esquizofrenias. O termo psicose data de 1845, pelo menos na França, tá?
a palavra esquizofrenia foi cada vez mais silenciada no meio psiquiátrico. Mas o termo paranoia permanecia e permanece até hoje. Esse termo, paranoia, nasceu pouco tempo depois, em 1863. Tá? Então, primeiro, psicose, em 1845, paranoia, em 1863. A psicanálise definiu 3 estruturas distintas: as psicoses, as neuroses e as perversões. Tanto Lacan quanto Melanie Klein foram os 2 psicanalistas que utilizaram o termo paranoia com mais frequência. Né? A primeira teoria de Lacan, aquela de 32, que eu estava falando para vocês, vai ser toda centrada na questão do eu. Por isso, a prevalência do imaginário. E eu aconselho a vocês a lerem também, se não me engano, está nos escritos, o Hippolyte, quando ele faz uma leitura sobre o termo da Verneinung, né? No Freud. Ele faz um estudo sobre a questão da Verneinung, sobre a questão da negativa, né? No Freud. Isso vai ter uma importância muito grande para o estudo das psicoses. Então, o que Lacan vai privilegiar nos anos 30 é tudo o que gira em torno do eu e, portanto, do imaginário. Lacan trabalha, nesse momento, né, lá na sua tese sobre a paranoia, o que diz respeito à questão do estádio do espelho. Ele logo depois ele vai no texto sobre que está nos escritos, que ele vai falar sobre o estádio do espelho, ele vai trabalhar toda a apreensão da imagem no espelho e da impossibilidade, no caso das psicoses, disso se operar efetivamente, né? De fato, para o psicótico, a imagem no espelho não lhe é atribuída. A imagem é de um outro, né? É isso que Lacan diz claramente, é um outro. Há ali como ele fala, um split, um corte, né? Uma divisão. No imaginário, portanto, não há alteridade, não há outro. E a gente vai trabalhar isso muito, porque para a gente falar em alteridade, é preciso que haja é preciso que o significante paterno, da função paterna, vou falar assim, todo mundo sabe que eu estou falando do nome do pai, mas como tem leigos aqui, eu quero explicar de uma maneira que seja compreensível. Então, essa função paterna ela é fundamental para que se constitua, para que se crie a possibilidade da apreensão do sujeito na sua imagem no espelho. E o espelho, bem entendido, não é o espelho plano que a gente se vê quando a gente vai pentear o cabelo. O espelho é a imagem do outro. A imagem do outro é o espelho do sujeito. Tanto que quando a gente coloca uma criança muito pequena na frente do espelho plano e você diz para a criança, olha lá, Joãozinho, ele vai olhar a imagem, vai olhar para a gente, que está segurando ele diante do espelho, e volta o olhar para a imagem. Né? Todas essas reflexões que se dão inconscientemente, no caso das psicoses, como não há esse funcionamento na relação com o outro, e esse funcionamento é que vai operar, né, a inscrição do significante que se convencionou chamar de significante paterno, significante da lei, significante da fala, da aquisição da fala e da linguagem. Esses sujeitos, eles não têm. Por quê? E aí, é como eu disse para vocês, no livro do Philippe Julien, ele faz um estudo extenso
sobre o que acontece, para que você possa aprender a sua imagem no espelho, é fundamental que se dê, antes disso, uma coisa que é o conhecimento paranoico. Sem o conhecimento paranoico, não há a possibilidade da apreensão da imagem no espelho. E nós vamos ver por quê. O que acontece quando isso não se dá e por que isso acontece, né? Então, esse significante paranoia que surge no início do século XIX com um psiquiatra discípulo de Kant, né? Ele vai sobredeterminar que os doentes internados em manicômios eram todos paranoicos. Então, não havia uma distinção. A princípio, tudo era paranoia. Paranoia era a determinação, a denominação, desculpa, dada, né, a esse sofrimento psíquico para esses sujeitos. Na França, Lacan vai nos dizer que esse termo é introduzido tardiamente e relacionado a sujeitos de temperamento hostil, sujeitos desconfiados, intolerantes, mal-humorados, orgulhosos e que se sobreestimavam. Então, há são sujeitos com, a gente pode dizer, narcisicamente hipertrofiados. Na verdade, é isso que ele está querendo dizer aqui com esse sobreestimado, né? Isso até que ele, Lacan, apresentasse a sua tese, justamente sobre um caso de paranoia. Ele vai dizer tudo numa perspectiva psicologizante, né? Quando Claire Rambaud, organicista famoso no período de Lacan, jovem psiquiatra, trouxe contribuições importantes, sobretudo a propósito das psicoses determinadas por substâncias tóxicas. E esse psiquiatra, Claire Rambaud, vai chamar essas funções de automatismo mental. Quer dizer, fenômenos onde a psicose evoluía com uma não conformidade a uma sequência de ideias. Isso foi entendido, e é interessante a gente pensar, num certo progresso do campo da psiquiatria, né? Mas Lacan vai dizer que isso era, na verdade, uma miragem. Era preciso parar de querer compreender os doentes. E Asper tinha feito da compreensão o móvel da psicopatologia. Isto é, dar sentido às afetações manifestas. Por exemplo, se alguém está triste, é porque não tem o que seu coração deseja. Isso está na página 14 do seminário 3. Nesse seminário, Lacan nos apresenta uma prevalência do simbólico. Então, na verdade, eu optei por começar a introduzir o caso Schreber, para a gente poder trabalhar como Freud nos apresenta no seu texto, de trás para frente. Eu começo com Lacan e a gente revisita Freud. Acho que fica mais interessante da gente avançar aqui, porque não dá para a gente ignorar as diferenças que Lacan, que era, de certo modo, um discípulo, né? Um leitor, melhor dizendo, atento de Freud, no evoluir do seu percurso, ele vai se distanciando em algumas coisas do Freud. Então, ele
concorda com Freud no início, quando ele está trabalhando o caso EME, a propósito da questão da paranoia, né? Mas ele avançando, ele vai, portanto, ele vai, nesse primeiro momento, falar da questão do imaginário, da prevalência do imaginário, mas na evolução do seu, da sua elaboração, ele vai mudar. Então, em 55, ele dedica o seu seminário do ano de 55 ao caso Schreber, e ele vai falar, neste momento, da prevalência do simbólico. Por quê? Porque ele quer introduzir esta função paterna, como ele chama, esse significante nome do pai, como ele nomeia, que é distinto de todos os outros significantes que constituem o discurso de qualquer sujeito, né? Ele vai dizer que este significante, há uma primazia desse significante, porque ele é o significante que sustenta toda a cadeia articulada daquilo que a gente costuma chamar fala, né? E nessa fala pode haver um discurso, ou seja, pode haver um sujeito enquanto tal, ou pode ser uma fala onde este sujeito, né, não porta justamente esse significante. Esse significante está fora cluído. Nós vamos falar um pouco mais adiante o que significa esse significante específico estar fora cluído. Bom, então ele vai, em 32, com esse caso, né, caso EME, retomar os seus estudos sobre as psicoses, e ele vai revisitar a quarta e a quinta edição de um grande tratado psiquiátrico, que é o Tratado do Kraepelin, que era o tratado, esse tratado, ele, na verdade, ele era como se fosse uma bíblia para os psiquiatras, né, dessa época. Então, Lacan vai retomar esse tratado e vai trabalhar ponto a ponto o próprio tratado, o texto freudiano sobre a paranoia, que é o texto sobre o Schreber, e aí ele vai mudar completamente, ele vai se separar, né, dessa prevalência do imaginário, e ele vai introduzir o que ele acha, a sua teorização já, a partir do real simbólico imaginário, né? Ele vai, porque ele já tinha escrito o texto real, simbólico e imaginário, ele vai, então, dizer que há uma prevalência do simbólico sobre o imaginário e é todo o problema que se passa no campo das psicoses, né? Por quê? Porque no simbólico, ou seja, no campo de aquisição da fala e da linguagem, por alguma razão, né, um acidente se deu que este significante nome do pai não está presente. E, portanto, ele não sustenta, né, um discurso onde esse sujeito possa efetivamente se apresentar numa posição de diferença em relação aos outros. E isso é muito curioso, porque, na verdade, quando a gente for trabalhar as psicoses ordinárias, bem lá na frente, nesse seminário, no segundo semestre, a gente vai entender que muitos podem passar a vida inteira sem apresentar nenhum surto. E a gente vai ver que o Lacan vai chamar, né, esse colapso psíquico, que a gente chama de surto, mas é um colapso psíquico, ele diz respeito ao fato do sujeito fazer apelo, né, num dado momento, isso vai ficar bem evidente aqui. Pois, alguém quis falar comigo aqui. Isso vai ficar bem evidente
Me perdi. No caso aqui do Schreber... Do colapso psíquico, você falou no Isso. colapso. Quer dizer, há um colapso psíquico onde o sujeito ele é chamado a responder numa posição individualizada e, portanto, há uma necessidade de se recorrer a um lugar e o que responde é um vazio. Então, toda aquela arrumação, né, aquelas muletas imaginárias onde o sujeito se sustentava, elas caem e desorganiza a fala, desorganiza e ele se perde ali, né? Mas nós vamos ter oportunidade de trabalhar isso com mais calma. Então, Lacan vai revisitar esse tratado de Kraepelin e também essa publicação do Freud sobre Schreber. E ele vai nos dizer que, na psicose paranoica, que é uma forma de psicose na qual se englobavam todas as manifestações dessa ordem, e, aliás, antes mesmo de Freud, não se trata de causas internas levando à evolução do quadro, nem de algo que se produza por ideias que se instalam com manutenção da ordem do pensamento. Lacan se vale dos ensinamentos de Claire Rimbaud para nos dizer que os fenômenos elementares não têm nada a ver com pensamento ideativo, ou seja, com ideias que vão se formando, porque inicialmente se achava que essas ideias estranhas que iam contaminando o pensamento do sujeito, e era isso, na verdade, a loucura. E ele vai dizer que não é por aí. Ele vai dizer que esses pensamentos se articulam com o que serve à construção de um delírio. São estruturas que, no nível da composição, motivação, tematização, se apresentam análogas no delírio e nos fenômenos elementares. Isso está na página 28 do Seminário 3. Então, ele vai dizer... Vamos entender isso. O que são esses fenômenos elementares? Entre outras coisas, a gente poderia dar vários exemplos, mas, entre outras coisas, são ideias estranhas ao pensamento, à lógica do pensamento do sujeito. Ele está numa linha de raciocínio e, do nada, introduz-se um pensamento completamente distinto daquela cadeia associativa. Quando eu falo de cadeia associativa, eu estou me referindo à articulação dos significantes. O que isso quer dizer? Quando a gente fala, aquilo que a gente fala, quando nós somos neuróticos, a gente busca sentido. A gente quer que o outro nos compreenda, não é? Que o outro nos acolha, que o outro nos compreenda. A lógica nas psicoses é bem diferente. Não se trata de buscar no outro uma compreensão, mas, e isso é que é interessante, o Lacan vai introduzir nesse Seminário 3, trata-se de se fazer reconhecer, né, no público. O psicótico ele não se importa com a vida privada. O que interessa ao psicótico é o nome no público. E se a gente for pensar em vários exemplos ao longo, já que eu estou falando de escrita, né, ao longo da história escrita, inclusive, a gente pode levantar a hipótese, né, do Pascal. Talvez ele fosse psicótico, a gente não pode afirmar porque ninguém escutou ele lá e, portanto, a gente não sabe. Mas, pelos tratados dele, primeiro, ele era extremamente inteligente, ele foi um grande inventor, ele era fora da curva, mas ele era voltado para ele. Kant
a mesma coisa. Kant, esse grande filósofo, ele vivia para os seus escritos. Quando ele estava escrevendo, ele não se levantava, é uma coisa curiosa, não se levantava nem para fazer xixi. Ele tinha para não perder tempo, ele tinha acoplado no pênis um mecanismo que eu não consigo entender o que era, porque não existia plástico ainda nessa época, onde ele fazia xixi numa bacia, para não perder tempo. Então, ele levantava de tempos em tempos para se exercitar um pouco, para ficar de pé, mas ele ficava o tempo todo até ele concluir determinadas coisas que ele queria concluir. Então, você vê que é um funcionamento tanto quanto esquisito, estranho, né? Então, Lacan vai nos dizer: o delírio não é deduzido, não é uma dedução. Ele reproduz a sua própria força constituinte. Ele também, o próprio delírio, é um fenômeno elementar. Mas, afinal de contas, Tereza, o que é o delírio? É uma desorganização do pensamento. É o sujeito, e o elemento mais importante dessa desorganização do pensamento é a certeza. O Julian ele fala de dois mecanismos interessantes que dizem respeito à surpresa, no primeiro momento, a surpresa, né? O sujeito, ele não é bem a surpresa, o termo não é esse, é a estupefação. O sujeito ele é pego de surpresa, né? E ele, diante disso, ele não tem uma resposta, né? Ele não elabora nada, ele fica completamente congelado naquela estupefação, né? E ele tem, na sequência, a absoluta certeza de que aquilo que o siderou lhe é dirigido, né? Então, Lacan vai dizer que a paranoia resultante do plano da compreensão, quer dizer, ela está na dependência de uma interpretação dos acontecimentos cuja significação lhe é atribuída no âmbito de uma certeza. E aí é muito interessante a gente pensar que, na verdade, uma das coisas mais surpreendentes que a gente encontra nas psicoses é a problemática da crença. O sujeito crê que aquilo lhe é endereçado. O paranoico, ele tem certeza da significação, mesmo que não possa dizer exatamente o que é aquela significação. A significação está num plano de compreensão que, na verdade, é incompreensível. E, justo por isso, é de difícil discernimento. Não sei se vocês entenderam o que eu estou apontando aqui. Então, a interpretação elementar é algo que apresenta o retornelo, como a gente fala na psicose, o repetitivo de um elemento, o mesmo elemento de significação. Algo se repete sem que o sujeito tenha resposta a dar. Isto é, o fenômeno está fora de qualquer possibilidade dialética. Não há dialética na psicose, tá? Quando Lacan escreve um texto muito bacana, que eu também aconselho a vocês, chamado Os Complexos Familiares, ele vai falar que o que é complexo, nesse tal de complexo familiar, né, não é exatamente a família. O que é complexo é a questão do fraterno, é a relação da fraternidade, né? Quer dizer, o valor intrusivo do irmão ou da irmã
né? E é a isso que Lacan vai chamar de complexo de intrusão. Vejam, o complexo de intrusão, essa coisa que o Santo Agostinho vê no delírio de ciúme da criança, quando ela olha o outro, né, mamando no peito da mãe, né, o irmãozinho olha a criança, isso vai ter um valor na neurose. Na psicose, né, porque não há a possibilidade desse sujeito se reconhecer ali naquela cena, né? E, portanto, ele não tem esse momento antes do estádio do espelho, que é exatamente o que se chama conhecimento paranoico. Ele não conhece essa cena. Ele não se vê ali no irmão, né? Ele fica numa posição de desamparo absoluto. Então, ele vai dizer: esse complexo, desse complexo de intrusão, vai nascer a identificação do eu. Quando a gente fala de identificação do eu, não é necessariamente a identificação do sujeito, tá? Ele está falando da constituição dessa posição egóica. Bem entendido, eu estou falando aqui do Lacan de 1938, Complexos Familiares, né? Isso vai nos render o entendimento do que, na psicose, a gente poderia dizer que na psicose há uma fixação sobre o eu, aquém daquilo que vai se chamar depois, e que vai ser uma experimentação já posterior, do complexo de Édipo. Em 1946, Lacan escreve uma conferência chamada Formulações sobre a Causalidade Psíquica, que também está nos escritos, onde ele vai desmontar a tradição psiquiátrica das causas orgânicas na psicose. Para Lacan, o distúrbio mental é uma realidade psíquica e não neurológica, o que o faz concluir as psicoses, ou seja, a loucura, não poder ser explicada pelo organicismo. Trata-se de um acontecimento psíquico, uma crença do pensamento. Ele vai renomear a psicose, chamando-a de agressão suicida ao narcisismo, ao que antes ele havia dado o nome, lá em 1932, de paranoia de autopunição, na tese de doutorado. Foi aquilo que eu falei. A Aimé Marguerite, ela tenta matar na outra, né, na outra mulher, ela mesma. Então, por isso ele vai chamar de paranoia de autopunição. E ele vai dizer um negócio interessante, porque tudo gira em torno de um super-eu feroz. O que a gente encontra na psicose é um super-eu implacável. Nesse segundo momento, Lacan, do Seminário 3, 1955, ele toma como causa da psicose algo distinto de uma hipótese orgânica. Para ele, as coisas se desenrolam a partir do desenvolvimento do que ele vai chamar de personalidade, na constituição das identificações egóicas. O imaginário é a tomada da imagem de si mesmo, né? A paranoia de autopunição está diretamente ligada ao super-eu. A partir de 1953, quando ele vai fazer o seminário, né, do RSI, ele vai dizer que paranoia e psicose são qualificativos que precisam ser descolados, pois o significante
paranoico, ele vai atrelar ao conceito de conhecimento. Daí a história que eu estava falando no início. Conhecimento paranoico, que é um estágio anterior ao estágio do espelho, né? Assim, Lacan vai nos dizer, o conhecimento ele é da ordem da visão, aquela cena que eu estava citando do Santo Agostinho, né? Quando ele faz referência a uma cena de ciúmes, né? Há uma bipolaridade na visão, porque o sujeito se vê sendo visto. Quer dizer, é uma ordem paranoica na questão visual. Vejam bem, para haver identificação, e aí a gente está falando identificação imaginário, simbólico, é preciso que o eu humano veja o objeto e seja visto. Essa bipolaridade constitui o eu que só existe por se estruturar paranoicamente. Isso é muito curioso. Toda constituição egóica, ela se dá a partir do conhecimento paranoico. Ou seja, desse ver no outro algo que lhe concerne, né? Philippe Julian conclui com Lacan que o conhecimento, todo conhecimento, é paranoico. A diferença da questão a propósito da verdade e do saber, que aí a gente já vai partir para o campo da neurose quando a gente trabalhar a questão da verdade e do saber. E não só o conhecimento é paranoico, mas isso quer dizer que o eu se constitui a partir do visual, a partir do escópico. A imagem fascinante do corpo de um outro, imagem intrusiva, antes de ser conhecimento de objeto, é primária e constitutiva do eu. Eu não sei se eu já dei informação demais, e talvez fosse interessante a gente interromper por aqui e deixar um tempo para a gente conversar um pouco. Eu teria bem mais coisa para falar, não sei. Queria fazer uma pergunta. Quem quer fazer pergunta? Eu. Pode? Pode. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre a questão do conhecimento paranoico, porque é um ponto muito difícil e para a psiquiatria isso não chega, e a maioria dos analistas tem uma dificuldade enorme de entender isso, e passa por cima, e eles passam, a maioria. Bom, porque quando falta, por exemplo, o que Lacan vai mostrar é que ao psicótico falta o conhecimento paranoico. Isso. Isso exatamente. é fundamental. E que é paradoxal. Normalmente as pessoas entendem, não é, que o psicótico, o sujeito que tem uma psicose, ele é prenhe de conhecimento paranoico. É o contrário. Isso. Por faltar o conhecimento paranoico, ele faz, não é, uma psicose. É interessante o que você está falando, Nazar, porque ele não tem o conhecimento paranoico, ele não tem o conhecimento do quê? Da imagem. Por quê? Porque para que se dê o conhecimento paranoico, é preciso que a castração, antes que o sujeito possa, a castração, evidentemente, a castração é simbólica, antes que o sujeito possa experimentar os 3 tempos de identificação que vão lhe dar sustentação no simbólico, é preciso que a castração já esteja posta. Onde? Do lado do outro. O outro, né,
tem que comparecer numa posição castrada. É claro que para o sujeito, para o ínfant, que a gente está falando, de um momento da constituição subjetiva, onde não há ainda, quando a gente está falando de conhecimento paranoico, a gente não está falando do sujeito, a gente está falando do arcabouço, digamos, da estrutura fundante para que um sujeito possa advir num só depois, a partir da imagem no espelho. Porque até o sujeito aceitar, né, incluir a imagem que o espelho lhe devolve como sendo sua, é preciso que ele tenha passado por toda essa etapa constitutiva do imaginário. O que acontece e quando a gente fala de conhecimento, a gente está falando de imagem. E eu fiz questão de frisar que conhecimento é diferente de saber e de verdade. O saber é todo do campo do simbólico, é tudo aquilo que diz respeito à articulação significante, a um discurso individualizado, enquanto que a verdade diz respeito a algo que o sujeito reconhece, mesmo que ele não nomeie, que ele reconhece como lhe sendo implícito. Então, a verdade e o saber, eles se articulam no simbólico. E, por causa do simbólico, a problemática do conhecimento paranoico é antes de haver sujeito. Por isso, e você disse muito bem, que as pessoas não entendem, o conhecimento ele se dá a partir da imagem. Quando a criança olha, né, o Santo Agostinho chama de cena da envidia, lá no Meditações. Quando a criança olha a outra criança mamando no peito, né, da mãe, é claro, não se trata da mãe enquanto tal. Ela não existe ainda, digamos, se a gente estiver falando de uma criança muito pequena. Mas aquele objeto pertencia ao sujeito. Entretanto, é um outro que dele goza, né? O conhecimento paranoico é aquilo que permite ao sujeito reconhecer o objeto. E, para reconhecer o objeto, ele tem que existir, separado do sujeito. Só para finalizar, porque o Felipe quer falar, futuramente para pensar essa questão do conhecimento paranoico e aquilo que Lacan vai desenvolver em todos os seus seminários, a questão do tempo lógico. Isso! Eu vou falar muito aqui sobre conhecimento paranoico. Eu não esgotei nessas poucas palavras, não. Só estou apresentando aqui os elementos. Diga, Felipe. Oi, tudo bom? Oi, querido, diga. Oi. Então, quando você estava falando de várias coisas aqui, mas para continuar um pouco mais sobre essa questão do conhecimento, que realmente eu nunca tinha ouvido dessa forma e me chamou a atenção, porque quando você estava falando de que não se busca uma compreensão, né? Assim, quando a gente está quando o psicótico vem, por exemplo, a uma consulta, um atendimento, de fato, ele não está buscando uma compreensão daquilo. E aí veio, na hora que você falou isso, assim, de mais um lugar de conhecimento. Então, assim, é um lugar assim, e é isso que eu pensei isso a partir desse lugar lá no lidar com pessoas psicóticas, no CAPS, assim, dessa escuta, que, de fato, quando chega falando, assim, eles não buscam que a gente compreenda, mas é um certo lugar onde esse conhecimento possa ser reconhecido de alguma forma, mas fora da lógica de poder ser compreendido mesmo. No seminário 3, o Lacan traz isso, assim, na hora que você fala que compreende,
acabou tudo, você está ferrado. Exatamente. Ele até fala, né? Porque você entrou numa lógica que não é a que está sendo, de alguma forma, buscada ali nessa escuta, né? Ele vai chamar de secretário do alienado, como era São João da Cruz. Não vou dizer que a Santa Teresa d'Ávila era psicótica, longe de mim tal heresia. Mas a aproximação que a gente pode fazer é isso, é secretariar o outro, é simplesmente secretariar, não fazer juízo de valor, não compreender, não querer entender, não querer dar sentido. Ao mesmo tempo, no Seminário 22, na RSI, o Lacan traz, né, também logo no começo, ele vem trazendo a diferença ali entre o real, o simbólico, o imaginário, ali com os grafos que ele vai trazendo, né, com os desenhos ou com os laços, e depois ele confunde tudo já falando que tudo isso está estruturado no imaginário. Isso dá um nó mesmo, assim, um outro nó, né? Quando eu escuto isso, eu penso muito na palavra. A palavra no seu caráter, no seu traço imagético mesmo, né? Assim, como algo da linguagem. Então, assim, pensar o delírio como um artefato, que eu anotei enquanto estava assim, pensar o delírio como um artefato que envolve palavra, né? No exercício de uma subjetividade, ao mesmo tempo, o delírio como sendo uma substituição ao significante primário, né? O S1 ali, Isso. No caso do nome do pai, de algo que também encobre o que está inconsciente também, ou não conhecimento também, né? Que está fora do conhecimento nesse caso, ou conhecimento fora. Porque aí eu diria que está fora do conhecimento, sabe, Felipe? Porque o que eu entendo do que o Lacan nos diz ali no Seminário 3, muito claramente, é que, na verdade, o problema, o delírio, ele se apresenta quando o sujeito não encontra lugar para isso que ele chamou de significação absoluta. Essa significação absoluta, ela se desmonta. E é ela que dá sustentação para essa ausência. Na verdade, quando há... Eu sei que tem... Eu preciso falar de uma maneira que as pessoas que não são necessariamente da área me compreendam. O que a gente está falando aqui de significante nome do pai é algo que sustenta, né, a existência do sujeito numa posição de singularidade. Né? Lacan se deu ao trabalho de forjar, se vocês quiserem, o significante nome do pai é a lei, né? É lei para todo falante, é aquilo que dá uma posição única para cada sujeito. Ele não se confunde com nenhum outro. Ele não é, por exemplo, como o caso da Aimée, ela mata, ela quer matar, né? E ela, de fato, mata na atriz que ela pretendeu, de fato, matar, ela quer matar Aimée. A partir do momento em que ela passa o ato, de alguma maneira algo ali se reorganiza a partir disso, né? Então, mas Felipe Nazar, eu ainda estou às voltas com essa questão, porque o Lacan ele vai dizer que a imagem é a causalidade psíquica do eu. A imagem, né? E ele vai colocar, frente à questão da loucura, ele vai colocar uma virtualidade permanente do ser, a questão do ser, né? Eu não sei. A gente vai ter que avançar mais nessa questão, eu não saberia... Isso vai inclusive, depois vai ter que trabalhar a lógica do significante, porque Sim.
na psicose, quando há delírio, alucinações, o sujeito não é representado por significante, ou seja, o significante está ali em estado bruto, ele não representa o sujeito. Isso. Para E o eu aí, ele vê e crê numa imagem. Essa é a questão. Que era esse exemplo que eu estava trazendo da Emê. E é interessante até lembrar que, no caso Schreber, quando ele é convocado a ocupar um lugar... Eu vou falar disso. Ele clama pelo significante em nome do pai, mas não vem. E aí ele faz o surto. Não é? Pois é, mas por que isso acontece com esse sujeito? Porque, veja bem, o problema todo no caso do Schreber, e às vezes em muitas situações de outros psicóticos, é quando ele é convocado naquilo que, no cerne da sua posição subjetiva, ele não tem com o que responder. Foi o que aconteceu com ele. Por quê? Porque ele é chamado a ocupar um cargo, ele era muito jovem, frente aos outros que estavam ocupando os cargos, né? Ele é chamado a ocupar uma posição muito importante, acima de outros sujeitos que tinham mais idade do que ele. Sim. Então, há ali uma inversão geracional. E ele não tem, na sua subjetividade, como interpretar isso, como simbolizar isso. Então, a resposta que ele dá é delirante. Foi o primeiro tempo de adoecimento dele, quando ele vai para a clínica do professor Flechsig, que é quem cuida dele durante um tempo, e na subsequência de delírio, que ele vai trazer depois, ele faz um apelo. Quer dizer, esse personagem ocupa uma posição na subjetividade desse sujeito acima da dele. É como se a gente sabe toda a história do pai do Schreber, né? Era um pai dos cuidados, ele foi um educador, ele não foi exatamente um pai, ele não foi alguém que, de fato, se ofertou na posição, na função paterna, que é dar o seu amor, dar o seu investimento de desejo. Ele não fez isso, ele era um pai dos cuidados. Ele ficou identificado com a função paterna, ele ficou identificado com o pai. Porque o próprio pai ele também é submetido à função paterna. Não é isso? E, no caso do pai dele, ele se identifica com o pai. E, nesse sentido, acaba com a subjetividade de qualquer criança. Não é? Exato. Quando um pai se identifica com a função, não é? E não está submetido à função. Isso é Só uma coisa. Diga. Será que o significante do delírio, a palavra, de fato, não é... Porque, por exemplo, o Freud mesmo, o Schreber nunca foi atendido por Freud. O Freud só teve acesso ao livro dele. Ao livro dele, exatamente. Ou seja, ao que restou, assim, ao significante, ao encadeamento do discurso. E o Lacan traz a importância disso no Seminário 3, que é onde o Lacan começa a sair do estruturalismo para entrar em algo mais do essencialismo, assim, começa a romper com a questão também organicista, justamente por isso. Exatamente. Sem se dar conta, o Freud consegue, através do que restou do delírio de registro de uma pessoa ali, né, assim, ao inconsciente como linguagem. Ele tem acesso a isso por essa via, assim, também. É interessante. E é interessante isso que você está falando, porque, na verdade, em toda situação de psicose, e aí a gente pode até adiantar um pouco nessa discussão aqui. Por exemplo, a gente sabe que Joyce ele era psicótico. Entretanto, Joyce, escritor, não é psicótico. A obra de alguma maneira, funcionou a vida inteira
como o elemento que deu sustentação a ele. Por isso ele vai ser chamado de Santoma. Salvador Dalí fez o nome no público, né? Todo mundo sabe que ele era psicótico. Entretanto, a obra, né, foi capaz de fazer suplência a esse nome do pai, a isso que lhe faltava. Curiosamente, tanto o Schreber eu não me lembro, mas o Dalí, a Camille Claudel, todos esses artistas, a arte deles tem valor de suplência. Não sei se vocês estão começando a entender que o imaginário, né? A possibilidade de se instrumentalizar o imaginário a partir do simbólico é fundamental. O que acontece nas psicoses é que, justamente, não há aquilo que dá a possibilidade de sustentação do sujeito no simbólico. Ele vive um mundo, embora a gente pense, né, nas psicoses, a dissolução do imaginário, dissolução porque o que dá sustentação ao imaginário é exatamente o simbólico. Sim. Concorda, Nazar? Sim, sim. Tá posso falar alguma coisa aqui? Quem? Sou eu, Ana Amélia. Oi, Ana Amélia, diga. Não, então, é porque quando você falou, né, do caso Aimee, pelo menos um pouco que eu li, né, ela mais ou menos se organiza quando a história dela sai no jornal, né? Então, essa inscrição desse nome público, né, que foi toda uma confusão na época. Sim. E aí, eu até procurei aqui agora, e não consegui, que está no escritório uma bagunça, o livro do Felipe Julián de Psicose, tem uma hora que ele fala sobre essa possibilidade, esse colapso, enfim, ou surto, quando há uma justa posição de dois furos. Isso. E aí, quando furo simbólico fala, e imaginário. Exatamente. Isso. Então, falta esse recurso, né? E um recurso, nunca o imaginário está pronto, nem o simbólico, mas quando tem a justa posição desses dois furos, então a coisa se desmorona. Mas se desmorona porque não tem amarração. O que amarra, na verdade, o que amarra o real simbólico imaginário é o significante nome do pai. Isso que possibilita dá uma amarração a esse nó. Porque senão você não tem nó, você tem uma coisa deslizando sobre a outra. Né? Possibilita essa dialética, né, neurótica, e que o psicótico não dá conta. E a outra coisa, Tereza, que você falou agora, né, no caso Schreber, tudo bem, ele teve essa primeira desorganização, né, e ficou 8 anos, mas o que, pelo que eu lembro, né, do caso, o que desorganizou absolutamente foi quando ele estava entre a vigília e o sono e ele se vê uma mulher e etc. E ele mas isso é mais lá na frente. Que foi isso bem mais lá na frente. 8 anos depois. É porque ele ficou 8 anos internado e quando ele tem isso, aí quando pensa, então, essa justa posição, né, ele não deu conta daquilo. Quando ali que desencadeia a história inteira. Porque falta o nome do pai ali, né, para fazer. Exatamente. Para dialetizar, né? O neurótico ia falar, imagina. Deixa eu explicar uma coisa, para quem está aqui assistindo, o nome do pai não é o nome de família. O nome do pai é esse significante que vem substituir, né, aquilo que não pode ser justamente significado, que é o desejo do outro. No caso, a gente costuma chamar o desejo da mãe, mas é o desejo do outro. O nome do pai substitui o desejo da mãe. Por quê? Porque ele tem valor de lei. O que significa isso? Significa que é aquilo, não é ninguém, é a função de separar a criança da mãe, né? Esse elemento terceiro que separa a criança da mãe
que tem valor de lei, que tem valor, isto é a castração, este elemento ele é tomado inicialmente pela criança muito pequena, imaginariamente. Por isso que a criança, o imaginário é o que primeiro se apresenta na estruturação psíquica. Mas é claro que toda a cadeia simbólica está do lado daquele outro que se ocupa da criança e que vai investindo a criança com o seu desejo, vai antecipando esse sujeito que ainda não há na sua subjetividade, né? Esse outro que deseja, que fala pela criança, que interpreta as necessidades da criança, interpreta a partir de demanda, né? Ele demanda que a criança demande dele alguma coisa, não é? Por isso se angustia, frente àquele desamparo da criança, o outro também porta um certo desamparo. E ele tem que ultrapassar seu próprio desamparo frente ao não saber, ao que é necessário para ele acolher e cuidar daquela criança. A gente chama sempre que pode ser a mãe, mas pode ser aquele que simplesmente cuida da criança. Ele tem que interpretar, ele tem que emprestar o seu simbólico, ele tem que emprestar os seus significantes, ele tem que desejar que ali haja, em algum momento futuro, um sujeito. Então, ele investe essa criança com o seu desejo, ele banha essa criança com os seus significantes. E aí isso vai promover essa loucura materna da criança com a mãe. É preciso que a mãe não seja totalmente devotada à sua criança. É preciso que ela deseje em outro lugar. E, portanto, que ela se ausente. Essas ausências e presenças, esse jogo da ausência e presença da mãe, e também essa discordância entre aquilo que é o desamparo, seja porque está de xixi, seja porque está com fome, seja porque está com cólica, há um desamparo aí, porque a mãe ela tem que ir testando, ela vai interpretando o que é necessário àquela criança num dado momento. Então, essa dissintonia entre a mãe e a criança e o fato de que essa mãe ela deseja em outro lugar, isso vai introduzindo, né, esse jogo, ela deseja em outro lugar e, portanto, ela não está ali o tempo todo. Ela não é um tubo que vai do pênis da criança, né, continuamente, a criança fica sequinha o tempo todo. Não, ela vai ficar molhada, ela vai ficar incomodada, ela vai sentir fome. E a mãe vai interpretar aleatoriamente, de acordo com aquilo que ela pode. E, óbvio, de acordo com aquilo que ela pode, que se chama o seu sintoma. Então, ela vai privilegiar: a criança está com cólica, a criança está com fome, toma peito, toma mamadeira, o que ela tiver. Então, o fato de que ela não é só uma mãe, não estou falando mãe, mas pode ser qualquer outra, mãe dos cuidados, essa maternagem, né? Isso tem que ser substituído por outra coisa. Um terceiro elemento tem que entrar aí. É esse terceiro elemento que se convencionou chamar de pai, ou, se vocês quiserem, nome do pai. O nome do pai é a sua lei. É esse corte que se estabelece entre a criança e esse outro. E a criança ela precisa imaginar alguma coisa, né? Ela precisa imaginar alguma coisa. O que é esse outro quando ele chega perto de mim? O que ele está dizendo? Ela imagina, né? Ela vai brincando com aquilo que ela escuta e brincando com aquilo que ela vê. E o Juliano, no livro dele, ele faz uma observação bem interessante. O primeiro objeto que a criança vê é o outro, né? É o rosto do outro, é o corpo desse outro, que, evidentemente, a criança não toma como sendo outro,
Aquilo, de certo modo, lhe pertence. Não há separação entre sujeito e objeto. O problema das psicoses se coloca porque esse que se ocupa primordialmente da criança, que seja a mãe, né, não reconhece no seu rebento algo, né, ou alguém por vir. Ela se dispõe ali a ser uma mãe dos cuidados. Por alguma razão, ela não recebe essa criança na sua subjetividade, num lugar de diferença. E eu diria que essa é, na verdade, a grande questão na psicose. É uma mãe que não, ou um outro, né, que se coloca sem nenhuma interrogação sobre o seu rebento. Sem uma fundamentação daquilo que viria a se inscrever como uma contingência, não é? Porque a fundamentação do inconsciente diz assim que a criança chora, a mãe vem e está ali. Não é? A criança não chora, a mãe vem e está ali. Não é? A criança chora, a mãe não vem. E aí começa toda a loucura, não é isso? Uhum. Essa parafernália... Está muito bom lá no Felipe Julián, né? Muito, Agora, há um livro, adoro essa parte desse texto. Há um livro que é visto como um dos melhores livros editados na França de psicanálise, chama Freud, Vallon e Lacan, A Criança no Espelho. É bacana esse livro. Esse livro é a base de tudo em Lacan. Freud, Vallon e Lacan, A Criança no Espelho. É um livro fantástico. Bom, eu vou desligar aqui. Eu acho melhor a gente ficar por aqui, né? Eu sei que as pessoas tem só uma pergunta aqui. Tem só uma pergunta no chat. Diga. É a última. Podemos dizer que da Ana Paula Menezes. Podemos dizer que o delírio faz parte do complexo de Édipo? Não. Não. Justamente não. E a gente vai ver por quê. Ok, é a última. Terminamos. Tá bom. Gente, eu agradeço para vocês a presença. A gente vai seguir. Não é fácil, vou logo avisando. É difícil, mas eu acho bastante interessante. Eu acho que a gente vai poder aprender muito sobre a clínica das psicoses. Agora, eu diria que é o osso da psicanálise. Falar de neurose é fácil. Falar de psicose não é. É interessante que Freud não frequenta a psiquiatria, nada sabe de psiquiatria. Acho que nunca passou pela porta de um hospital psiquiátrico. Lacan vem da psiquiatria, mas Freud, com o trabalho de Schreber, ele abre as portas para Lacan, justamente em francês, porque a França era o berço da resistência à psicanálise. Se vocês forem estudar a origem da psicanálise, o país que mais resistiu à entrada da psicanálise foi a França. Foi a França, verdade. Está muito bem documentado. Por quê? Porque a psiquiatria era muito forte lá. E os interlocutores que ele tinha eram psiquiatras. Exatamente. Como no Brasil, não eram psiquiatras. Vai lá. Tchau, gente. Obrigada, hein? Tchau, Tereza. Maravilha, tchau. Viu? Parabéns. Obrigada. Obrigada. Tchau. Tchau, boa noite. Obrigada, Boa Tereza. Até a próxima. Tchau, boa noite. Obrigada.